pessoal tem uma romantização, às vezes, do que pode ser morar no exterior que não condiz com a vida real, né? O dia a dia. Você acha que tem essa visão? Com De certeza quem tá aqui tem. e fala, pô, você tá voltando pro Brasil, cara, você tava no Canadá, cara. Eu ouvi isso bastante no começo. Inclusive, eu tava meio com medo de admitir isso publicamente, porque eu sabia que a galera não ia entender, ia criticar e tal. O que aconteceu é que, entre os imigrantes recém-chegados, ou pessoas que nunca viajaram, nunca moraram fora, foi visto como maluquice. Sabe quantos amigos imigrantes criticaram a parada? Nenhum, Zero, nenhum. O que eu ouvi foi de amigos que têm filhos que falam, bicho, agora não tem como, porque eu tô com filho e morar no Brasil com medo de violência e tudo mais, não dá. Então, mas a visão, entre a galera que... Cara, eu acho que eu falei isso em off mais cedo, ou então ontem. Entre os norte-americanos, que tem uma educação financeira, uma visão de futuro, a ideia de se aposentar na América do Norte é visto como uma parada de loser hoje em dia. É mesmo? É sério, a ideia a pessoa que tem visão, ela compra uma casa jovem, deixa aquela parada render, vende quando se aposentar, idealmente antes de 50 para ainda aproveitar a vida, ou então antes do 40, que seria melhor ainda, vende essa casa, vai para um país de baixo custo de vida, com um clima um clima melhor, e fica vivendo entre os dois países. Volta, como eu pretendo fazer, volta para passar o verão com a família, que é, cara, esse tempo que eu passei com a minha mãe foi fantástico, cara. Chegar em casa e tal, eu vivi sozinho por muito tempo, né? Então tá convivendo com a família daquela forma de novo foi maravilhoso. E confirmou pra mim que essa é um equilíbrio que eu acho que funciona bem. Tá aqui no Brasil, vivendo a minha vida aqui, voltar pra lá passar 3, 4 meses com a família, porque ela manter aquela proximidade. Começa a esfriar, já fora até tem um nome pra isso, snowbirds. O snowbird Tipo é o cara que foge do inverno. Mano, lá... Na Europa também tem um pessoal que faz isso. Se tem uma parada que causa, assim, aquela inveja, é a galera que pode fazer isso. Eu sei porque eu tinha um interesse tão grande de poder fazer. A ideia do cara que pode viver lá num país bacana com a família, mas quando começa a esfriar, sai fora e vai curtir a vida em outro lugar mais quente, cara, é o objetivo. Ideal, é o mundo ideal, cara, entendeu? O melhor dos dois mundos, entendeu? Então, muita gente fala assim, no dia que o Easy for assaltado e perder esse iPhone aí, ele volta correndo. Vai repensar. Eu admito que a ironia é que eu fui assaltado no Canadá. Quando eu trabalhei naquela sex shop lá que eu te falei, sim, eu fui assaltado, foram 3 caras que entraram, eu trabalhava tudo na madrugada, os caras com um machado, acredite se quiser, um machadinho. Bateram no balcão pra me amedrontar, me jogaram no chão, mandaram abrir o negócio, e aí na mesma loja mataram o cara lá, o Mark Mariani, né, que me chamaram pra depor lá e tudo mais. Então, o problema é você, eu tive um certo... aparentemente, eu tive um brother meu, que é cearense, inclusive, morava em Calgary, ele tomou um tiro de bala perdida e ficou cego, inclusive. Caralho. Isso faz anos atrás, né? Bala perdida no Canadá. No Canadá, pra você ver. Então, assim, existe violência também, inclusive tem mais violência hoje em dia do que nunca. No meu Instagram eu tenho postado bastante, porque a cidade lá onde eu morava, Calgary, ela é uma grande metrópole, acho que é a 4ª maior cidade do Canadá, tem 1,5 milhão de habitantes, né? E é um grande polo, uma grande metrópole e tal. E tá tendo vários problemas que são comuns nesse tipo de lugar. Então a gente já tem uma Cracolândia, acredite se quiser. Se você vir, se você até olhar assim, nossa, você acha que isso é Cracolândia, que bonitinho. Porque claramente não é as mesmas proporções do que a gente vê no Brasil. Mas aquela ideia de, tipo, ter um grupo de pessoas com uma barraquinha embaixo da ponte, com um negócio com fogo ali pra se esquentar. Tem isso lá? Tá começando a ter isso agora, cara. De 5 anos pra cá. Não imaginava isso no Pois é. no Eu comento sobre isso bastante. Eu nunca mostrei, porque eu não vou ficar tirando foto dos caras nessa situação, é meio foda, né? Mas eu comento sobre isso e eu tento mostrar o que dá. Por exemplo, a cidade tá muito suja ultimamente. Porque, compreensivelmente, a galera que é desabrigada, eles ficam procurando comida em lixo e os caras que tá na situação dessa não tá preocupado em botar tudo jeitinho de volta. Eles estão tirando, revirando. Então é muito comum em certas regiões, particularmente no centro, lixo pra todo canto, eles vão descartando certos itens que eles não querem mais, então tem roupa suja, às vezes, tá entendendo? A cidade tá suja. No dia, vou te mostrar pra você que não é mentira, eu tava comentando sobre isso, e aí, acho que 2 ou 3 histórias depois, eu vi um cara roubando tomando a bolsa da mina, a mina foi lá, tomou de volta, os amigos dela fecharam o cara, chamaram a polícia, tá tudo lá nos stories. Nossa, literalmente, no dia, eu tava... Digamos assim, eu tava falando sobre a parada, mostrando, aqui ó, a cidade tá mudando, tem muita sujeira, tem violência e tal. Isso... Aí, tipo, acho que não deu 30 minutos depois, eu peguei só o finalzinho da parada, mas eu consegui ainda filmar o cara gritando, correndo, a mulher chamando a polícia e tal, os amigos dela tentando fechar pro cara não sair. Foi feio. E a ideia de eu presenciar alguém... Eu nunca conheci alguém no Canadá que relata que, por exemplo, foi roubado na rua. Tipo, o cara chegou e levou, sei lá, coisa tipo... Uma coisa que é muito mais comum no Brasil do que lá. E agora, até isso já tá ficando mais comum. A situação tá bem diferente lá, cara. E foi... Eu não vou mentir. Foi parte do que deu coragem. Porque, assim, eu ando muito com o lance do veículo elétrico. A gente tá sempre por todo canto. Começa a escurecer...
Antes a gente nem ligava. Era tipo, agora está um pouquinho mais frio. Começou a escurecer, tem certas áreas que a gente não pode mais ficar. Essa galera, às vezes, muitos deles têm problemas mentais e tudo, uso de drogas, então não estão no seu plenos domínios mentais, de suas faculdades mentais. Então, por exemplo, um brother meu que anda do monociclo, ele mandou uma foto no Discord umas semanas atrás. Um desses caras estava parado assim num canto, olhando pra ele achou estranho. Quando ele passou do lado do cara, o cara, sem nenhuma provocação, foi lá e empurrou ele. Ele caiu, se ralou todo, pois é. Pois é. Já jogaram um carrinho de compra na minha frente, eu não ouvi o que o cara tava falando, eu tava de fone de ouvido no patinete, e vi um cara, tava aqui nessa direção, e vi um cara lá. E aí eu vi ele olhando pra mim, aí eu tive um pressentimento meio assim, ele tá olhando muito, não sei e tal. E aí eu já fiquei pertinho do meio fio. E aí quando eu tava pertinho dele, ele vai e joga o carrinho na frente, eu pulei pro meu fio, não deu nada, mas eu fiquei com medo, tá ligado? A gente começa a andar, isso é recente, de 1 ano ou 2 pra cá. A gente anda com um spray pra urso. Porque não pode. O Canadá, voltando ainda talvez, é a parada que os conservadores iam criticar mais. O Canadá, ele é bem. Ele tem leis bem draconianas em relação à autodefesa. Você não pode ter. Não tem porte de arma no Canadá. Você não pode usar, por exemplo, sabe aqueles. Como é que chama? É um bastão metálico que é retrátil, você faz assim e ele estende. Não sei como chama isso. A polícia usa. Tô ligado. Você pode comprar, mas é ilegal. Se pegarem, você vai ser multado e tal. Você não pode ter nada de autodefesa. Taser, aquelas máquinas de choque, né? Não pode nada. A única coisa que pode é spray para controle de animais. Por causa da cultura rural e tal, o Canadá, né? Tem urso, tem lobo, essas coisas, né? Inclusive lá na cidade, na região onde eu morava, inclusive, eles botam plaquinhas, quando alguém viu o coiote, a gente liga pro número lá da cidade pra avisar, e aí eles mandam, às vezes, a gente controle de animal pra ver o que tá acontecendo, pra pegar o bicho e tal, e botam plaquinhas com a foto lá do bicho e falam, olha, cuidado, foi avistado hoje, a galera avisa pra não deixar animais pequenos perto dos parques sozinho, pra você ficar de olho e tal, porque aí por causa disso você pode usar spray contra animal. Então, legalmente, você pode portar esse negócio. Se você usasse isso contra um ser humano, existe uma boa chance de você ser... Eles vão analisar o que aconteceu, né? Se você usou não tem nenhum caso, nenhum jurisprudente recente que eu conheça. Eu imagino que os caras não sendo completamente loucos, se você for atacado por alguém e usou um negócio desse pra se defender, eu imagino que a promotoria vai pegar um pouco leve, ou então o júri vai pegar leve. Você não vai ser preso, tá entendendo? Não vão te fuder completamente. Mas se você usar essa parada pra se defender, você tem que estar ciente que existe uma possibilidade de que as circunstâncias, as autoridades vão considerar que você não estava no seu direito de fazer isso. Então, no que tange a autodefesa, se você é alguém que valoriza isso, o Canadá definitivamente não faz pra você. Não pode. Você pode ter armas, né, como atirador e tal, mas tem vários limites na capacidade da munição. Você só pode levar esse negócio da casa pro stand de tiro e de volta. Se tu tá do stand de tiro parar no supermercado, tecnicamente já não pode. Se eles pegam, porque é muito difícil fazer um negócio desse. Mas o pessoal, eu tenho amigos que praticam tiro e tal, já me levaram e tal, achei legal, já tinha que fuzir tudo. Fuzil canadense só pode ter 5 balas, inclusive. 5 balas, você pode modificar, né? Assim, você fisicamente poderia modificar, mas é um crime gravíssimo, então. Olha. Mas pra quem curte, assim, arma e armamentismo, autodefesa, porte de arma e tal, o Canadá não é um país muito amigável pra isso, não. Easy. Obrigado demais, cara por essa volta, por esse papo que a gente teve. Ontem a gente também trocou ideia pra caramba. Rimos muito ontem, né? Ontem foi bem...